estudo de hoje, então, a gente vai tratar da castração em Lacan e a gente vai falar um pouco do simbólico em relação à castração, né? Já que a gente, na semana passada, tratou a frustração, que está no lado do imaginário, e no caso a gente tratou a privação, que está do lado do real. Eu imagino que vocês três tenham ao menos uma noção assim prévia ou superficial ou intermediária do que seria a castração para Freud. Então, assim, a pergunta que eu lanço para a gente começar o estudo de hoje é essa, assim, a grosso modo, da maneira como vocês escutaram, estudaram, leram sobre. Qual é a concepção que vocês têm sobre a castração em Freud? Antes da gente entrar em Lacan, assim. Porque, na verdade, o próprio tema da castração em Lacan, por mais que ele coloque numa versão, né, numa certa posição do simbólico da teoria dele, né, essa tríade que eu falei na semana passada, ele estabelece esse modelo de Édipo, né, no caso, esse modelo de compreender o objeto da falta, né, na privação, na frustração e na castração. Mas antes de começar a falar dele, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, que noção vocês têm, prévia ou não, superficial ou não, do que seria a castração para Freud. Assim, vamos começar o estudo de hoje assim, através de Freud, mas indo para o Lacan, e eu vou explicando como que é a castração para o Lacan. Podem responder. Seria internalizar a lei para evitar o incesto? Internalizar a lei para evitar o incesto. Também, assim, se eu te pedisse 3 itens, esse seria um dos 3 itens, mas tem uma única coisa, assim, a castração em Freud. O que remete a vocês a castração em Freud? Pode responder a Ilzi, a Adriana. É um corte, uma ânsia que fala? Um corte, uma ânsia. É um segundo item. Vamos pro terceiro, então. Ilzi, tem alguma consideração, alguma colocação? Ameaça, né, que experimentada pela criança quando ela detecta a diferenciação, né, anatômica do sexo. Isso é a ameaça da castração. Eu tô te perguntando. A castração, ela é simbólica, não é? Isso, em Lacan. Sim, isso, simbólica. em Lacan. Em Lacan ela é simbólica. Isso, ela é simbólica. E quem faz a castração é a mãe. Você está falando em Freud? É a castração, né? Você está falando em Freud? É a perda do objeto perdido, não é não? Não, não necessariamente. Vamos lá, então. Vamos do começo. Quando na semana passada eu coloquei o objeto falo como um objeto perdido, no caso, dentro de uma configuração onde a criança acredita que a mãe tem um falo, e onde a criança acredita que a mãe é o falo, eu dei 2 exemplos onde a criança nota que ela está privada desse falo. E dei outro exemplo mostrando que a criança percebe que ela não é o falo, que a mãe não é o falo, que ela não tem o falo e nem a mãe tem o falo. Hoje a gente vai falar da castração simbólica, que é o que na semana passada o próprio Ulisses comentou sobre essa tríade do real, simbólico e do imaginário em relação à castração. A castração, a operação da castração, como o Ulisses disse, tem a ver com uma internalização de uma lei. Que lei é essa? Né? A lei do pai, a lei paterna. Né? Que o Lacan coloca um significante, na verdade. Ele coloca a metáfora paterna como um significante. Que significante é esse? O significante é nome do pai. Então, assim, o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro tempo do Édipo, ou melhor, para tornar mais didático, o finalzinho, digamos assim, é quando se instala,
vamos usar essa palavra, instala, e não instaura, quando se instala a lei como simbólica. A lei, ela é sempre simbólica. Vamos partir desse pressuposto, desse fato, na verdade. Prova disso, de que a lei ela é sempre simbólica, é só você conversar com qualquer advogado. Assim, a lei, no caso, nesse sentido aqui, ela opera da seguinte forma. A criança, a partir do momento que ela começa a ingressar na linguagem, no simbólico, nas trocas, nas relações com o outro, ela tem uma espécie de um anteparo. Ela tem uma espécie de um vetor que faz com que ela consiga se relacionar com o outro. Como que a gente se relaciona com o outro? Dentro da linguagem. É uma pergunta. Podem responder. Conversando. Isso, conversando. E uma conversa ela é composta por quê? Pelo quê, na verdade? Linguagem, né não? Isso, e a linguagem é composta por quê? Significante, significado, né? Por palavras. Por palavras. Palavras que contêm um significado e palavras que podem vir a ser um significante. Então, assim, vamos devagar. A partir da castração, a partir desse terceiro tempo, a partir da castração simbólica, é o momento onde a criança é colocada na linguagem. Quando eu digo linguagem aqui, eu quero que vocês internalizem a seguinte palavra: outro. Linguagem, para Lacan, ele mesmo usa esse termo, que o outro é o tesouro, que a linguagem, no caso, tem a ver com o outro. Tanto que é uma segunda frase que ele diz, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Esse é o primeiro Lacan. O Lacan, mais para frente, dos seminários dele, ele usa a seguinte frase: o inconsciente é o discurso do outro. Então, assim, você percebe que na teoria do Lacan, o simbólico tem um peso enorme. Aí você se pergunta, quando você começa a estudar Lacan, essa questão do real, simbólico e imaginário. Uma coisa não é separada da outra. Eu sempre bato nessa tecla no grupo do Freud. As pessoas às vezes têm um movimento de estudar psicanálise como se elas estivessem estudando Piaget. Não. Lacan não é Piaget, assim. Então, claro que a gente, para explicar, a gente explica de uma maneira didática para fazer com que o outro entenda e compreenda a mensagem. Então, assim, o primeiro tempo é a frustração. O segundo tempo é a privação. O terceiro tempo é a castração. Isso é uma forma para vocês entenderem, né, quando você está lendo e estudando. Só que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, assim, dando um exemplo bem didático e figurativo para vocês, é como se essa tríade real, simbólico e imaginário, dentro das nossas relações com o outro, fosse uma espécie de um rocambole. Ou, não sei, em outras regiões do país, né, diz tronco. Aquele bolo quando você vai na padaria, que ele é de chocolate, aí ele tem um recheio de coco, aí ele tem uma massa branca, aí ele tem uma massa de morango também. São 3 camadas de massa de bolo que estão enroladas no mesmo bolo e você come esse bolo e você sente o sabor de cada massa. O rocambole, ele não é separado. Você não vai na padaria e fala assim, não, eu quero um rocambole, mas corta aí pra mim a parte do chocolate, a parte do morango e a parte branca. Não, tá tudo embolado, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, o primeiro Lacan, quando ele estabelece a teoria do imaginário, que tem a ver com o eu, que tem a ver com as nossas crenças, que tem a ver com, põe bastante aspas, com o ego, com a imagem do outro. São crenças imaginárias. O Lacan, ele colocava uma certa prevalência do imaginário, uma predominância, quase que um monopólio do imaginário. Só que as nossas relações, no caso, se formos neuróticos, não são pautadas exclusivamente no imaginário. É tudo
embolado, entendeu? A paixão e o amor, por exemplo, está pautada também no imaginário. No caso, você pressupõe que aquela pessoa é daquela forma. No caso, você ama essa pessoa de acordo com a fantasia imaginária que você tem dela. Então, assim, é só você pegar qualquer relacionamento, assim. Os primeiros 3 meses é puro imaginário. Você acredita que o outro é uma coisa, você gostaria que o outro fosse uma coisa, você se coloca como um objeto de desejo do outro, você começa a adotar posturas, comportamentos, conversas que o outro quer que você tenha. É aquela fase da paixão, onde é ilusão, assim. No próprio popular, as pessoas dizem isso na nossa cultura, que a paixão é algo muito fantasioso, que é uma ilusão, que é imaginário, entendeu? O imaginário tem a ver também com essas ilusões fortes, digamos assim, essas ilusões necessárias para a gente se sustentar. Tem até a música do Cazuza que fala, né, que mentiras sinceras me interessam. E pequenas porções de ilusões. Então, assim, o imaginário ele é esse lugar. Então, o Édipo, ele não está dividido em tipo assim, primeiro tempo, imaginário. Não sei o que, tal parte. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, quando você estuda Lacan, para você entender, é bom que você leia de uma forma separada. Imaginário é isso, real é aquilo. Só que você precisa compreender que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, o Ulisses acabou de falar. Palavras, discursos. Nos estudos anteriores, no começo dos nossos estudos, eu falei para vocês que existe na nossa linguagem, na verdade, a primazia do significante. Vou repetir. Existe na nossa linguagem a primazia do significante. E como que esses significantes se apresentam? Palavras. Então foquem nisso. Palavras. O nosso discurso é composto por palavras. Essas palavras que a gente endereça ao outro, ela vem carregada de quê? De sentido. Ela vem carregada de quê? De significado. Só que essa palavra, ela não vem vazia. Você já coloca um significado nela quando você a enuncia. Vou dar um exemplo. Quando a gente se endereça ao outro, conversando com o outro, praticamente toda a nossa linguagem, todo o nosso discurso se pauta no que Lacan disse, né, no que Lacan formulou como uma metonímia e como uma metáfora. Nós falamos através de metonímias e metáforas, isso em níveis inconscientes e na nossa conversa mesmo. Então, assim, se você chega e fala que você acordou de manhã e você se atrasou e quase não pegou o ônibus, eu entendo que a sua expressão pegar o ônibus não é você abaixar e levantar um ônibus de, 800 quilos. Eu entendo que esse seu pegar é uma metáfora para poder pegar, né, para poder embarcar no ônibus, né, andar nesse ônibus. Então, assim, essa é uma parte da linguagem. Nós nos comunicamos através de metáforas. No caso, o neurótico aqui. O psicótico também, mas o caso do psicótico é um pouco diferente, justamente por essa questão do simbólico. O Lacan diz que o neurótico, ele habita a linguagem. Vou repetir. O neurótico, ele habita a linguagem. O psicótico, a linguagem é habitada por ele. É um aforismo que quando você lê solto assim, você pensa, não entendi nada. Mas como eu disse anteriormente no início dos estudos, estudar Lacan é um desafio, é uma pesquisa, é um garimpo. Você precisa garimpar e tirar uma parte, e a partir dessa parte você vai perceber que você vai ter que garimpar essa parte também. Então, assim, vou dar um exemplo. Se eu sair com a Elzi, por exemplo, e eu estou num bar com ela, bebendo, em determinado momento a gente começa a conversar e ela sente que há um clima ali. E eu chego para a Elzi e falo assim, Elzi, me dá o número do seu telefone? Ela pode tirar uma caneta da mão, escrever no
num papel, ela pode escrever na minha mão, ela pode pegar o meu celular e colocar o nome dela, o contato dela e salvar. A Elzi, nesse momento dessa conversa, entendeu que dar o telefone dela é dar um número do contato dela. Colocando isso numa metáfora, numa cena figurativa, é como se você estivesse, por exemplo, atendendo um paciente e você diz assim para ele: olha, eu preciso que você me dê seu telefone para a gente conversar melhor sobre as sessões. E ele tira o telefone dele, o telefone físico dele, e dá na sua mão. Ele compreende que esse seu enunciado, olha só, esse seu enunciado formado por palavras, olha aí, me dá o seu telefone. Ele compreende que o significado de telefone é a coisa telefone, é o objeto telefone. Só que quando você enuncia essa frase, você não está pedindo o telefone dele físico, você está pedindo o número dele. O número dele aqui, essa expressão, me dá seu telefone, ela é puramente simbólica. Porque a pessoa entende e compreende que você está pedindo o número dela e não o telefone físico dela. Porque isso que você usou, me dá o seu telefone, é uma metáfora. O telefone aqui, a palavra telefone, é uma metáfora para o número de telefone da pessoa. Isso são neuróticos. As nossas trocas, os nossos discursos são formados e embasados através de metáforas. Nossa linguagem através de metáforas. E também de metonímias. Certos significados que são deslocados para outras palavras, mas que contêm o mesmo significado. Então, assim, na nossa linguagem, quando a gente endereça a nossa palavra ao outro, a gente pressupõe que ele entende o que a gente está falando. Sendo que para o Lacan, ele não entende porra nenhuma. Porque a linguagem, por si só, ela é falha. Por exemplo, eu digo A para a Adriana. A Adriana entende B. E diz para a Elzi que eu disse C. A Elzi ouve C e entende D. E fala para o Ulisses que eu falei F. Sendo que, na verdade, eu nem falei F, eu falei Z. A linguagem ela é sempre um equívoco. Seja no tom da voz que você usa, seja na palavra que você emprega, seja na forma como você se expressa. O outro sempre, em algum momento, ou quase todos, não vai interpretar corretamente o sentido do que você quis dizer. Prova disso são discussões, são brigas, são equívocos. A nossa linguagem ela é formada por tropeços. A gente usa a palavra para tentar se comunicar e se expressar, mas não há comunicação. Assim. A palavra surge como uma tentativa de preencher um vazio. Eu vou traduzir isso. É como se estivéssemos jogados no mundo da linguagem, onde não há nada, onde há o vazio, o silêncio. Por que você acha que muitas pessoas se incomodam profundamente com o silêncio? Porque o silêncio é a ausência de palavras. Você percebe claramente numa pessoa, quando ela se incomoda com o silêncio de um ambiente, é que ela começa a falar, às vezes um assunto que não tem nada a ver, ou ela começa a simplesmente falar por falar. Por quê? O silêncio, isso é muito interessante em Lacan, é muito importante. O silêncio, ele é praticamente como se fosse tipo assim, olha, você percebe como uma palavra não dá conta? Vou dar um exemplo. Morre a sua mãe. Cara, não existe palavra, nem discurso, nem conselho que consiga fazer com que a pessoa se sinta acolhida ou entenda o que aconteceu. Diante do real, esse é Lacan, diante do real, você percebe com clareza a impotência que é falar. Diante de uma angústia, que é o que Lacan
fala que a angústia está muito mais próxima do real, né? Ele cita que é o afeto que não engana, é o afeto que você não consegue explicar, que você não consegue colocar em palavras. Tudo aquilo que você não consegue explicar, tudo aquilo que você não consegue colocar em palavras é angústia. Por exemplo, se morre a sua mãe, você vai explicar como? O que você está sentindo. Se ela sofreu um acidente de carro, você pode explicar o que aconteceu no acidente de carro, o que aconteceu, que horas era, se estava chovendo ou não. Você explica, você consegue dar um corpo, dar um esqueleto ao que há em volta. Mas o que há no meio, esse buraco que acontece quando você perde a sua mãe, por exemplo, ou um ente querido, ou um amigo, você não consegue dar conta. Você percebe que as palavras não dão conta. Só que assim, como eu acabei de dizer, a nossa linguagem, nosso discurso é formado por palavras que são significantes, palavras que têm sentido, que o próprio orador, vamos usar esse termo, coloca um sentido naquela palavra, e a gente endereça essa palavra ao outro, com a mera ilusão de que esse outro vai entender o que a gente está falando. Quase sempre ele não entende. O Lacan mesmo diz que, é uma frase, né, que ele fala, que a mensagem que a gente envia ao outro, ele recebe de maneira invertida. Aí você pensa, caralho, não estou entendendo porra nenhuma. Se eu digo, um exemplo, Euzi, você é minha esposa, você recebe essa mensagem, eu sou esposa de Daniel. Se você é minha esposa, dentro dessa frase, o que há embutido dentro dela, de maneira invertida? Daniel é meu marido. Vou repetir porque isso é realmente muito complicado. A nossa mensagem, quando a gente endereça ao outro, ela sempre chega ao outro de maneira invertida. É só você, por exemplo, é como se fosse um espelho. Quando você se olha no espelho, um espelho na frente e outro atrás, por exemplo, há uma espécie de uma distorção das palavras. Então, assim, como eu disse anteriormente, né? Eu te digo A, você entende B, diz que eu disse C, mas na verdade eu falei D. Mas na verdade o D que eu falei não era D, era E. Então, assim, a linguagem é sempre marcada por equívocos. Aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com a castração simbólica? Tudo. Quando a criança é colocada na linguagem, ela precisa falar, ela precisa se comunicar com o outro, ela endereça sua mensagem ao outro. E ela começa, digamos assim, a sentar à mesa onde é servido o banquete dos significantes. Vou traduzir isso. O discurso da criança, do neurótico no caso, se fundamenta através da instalação da lei que é simbólica, que faz com que o sujeito se enderece ao outro. Se enderece ao outro como? Falando, se comunicando, se expressando, como eu disse anteriormente, através de metáforas e metonímias, né? Então, assim, no caso dos psicóticos, por exemplo, eles têm uma falha nessa operação. O significante do nome do pai no psicótico, ele não existe. Não aconteceu essa operação com que fez com que o sujeito psicótico, com que faz com que o sujeito psicótico tenha essa relação dessa troca simbólica com o outro. O psicótico, ele é marcado, de certa forma, não é que ele não consiga falar. Claro que ele consegue falar e se comunicar. Mesmo se ele está em surto. A nossa linguagem, ela é simbólica. Eu te falo algo, você entende, você me retorna. Só que a questão do psicótico está muito mais atrelada a uma noção imaginária. Uma noção de alienação com o outro, uma noção de rivalidade com o outro, uma noção, preste bem atenção nessa frase, para o psicótico, palavras são coisas. Para o neurótico, palavras são significantes que contêm um significado. Aí você abre um parêntese. Palavras essas que você usa ou de uma forma metafórica ou de uma forma metonímica.
Tanto a metáfora quanto a metonímia são figuras de linguagem. Olha só, a linguagem aí de novo. Tem a ver com a comunicação, tem a ver com o outro. Então, assim, no caso da psicose, em relação a essa castração simbólica, não ocorre. Não há castração na psicose. Então, assim, a própria noção de lei se dá onde? Na castração simbólica. Que é certo, que é errado, que o Ulisses falou, né? A lei do incesto e do parricídio. Essa lei ordena, literalmente ordena, todas as nossas relações, no sentido de discurso. Então, assim, quando a gente pensa numa cadeia significante, tipo, dito de uma maneira assim mais simples, quando a gente endereça a nossa palavra ao outro, o nosso discurso, ele é como se fosse um crochê. A gente vai dando ponto, falando, ligando uma palavra ao outro, a outra, e escolhendo sinônimos. Quando você diz uma frase a alguém, você escolhe inconscientemente, digamos assim, as palavras que você vai usar para aquela pessoa para fazer com que ela entenda a sua mensagem. Então existe essa escolha de palavras, mas uma vai puxando a outra. Mas o que dá sentido a uma frase? É a última palavra. Vou falar isso de outra forma. Eu acordei. Tá, mas você acordou e aí? Tá, eu acordei e levantei. Tá bom, você acordou e levantou e foi aonde? Eu acordei, levantei e fui na padaria. Tá, você acordou, levantou e foi na padaria. Eu acordei e fui na padaria comprar. Tá, mas comprar o quê? Comprar pão. Que pão? Doce ou salgado? Você percebe que na linguagem você sempre vai costurando uma palavra a outra, pressupondo que a última palavra vai dar sentido à sua frase. Nesse caso, eu fui à padaria comprar pão. Qual que é a última palavra que dá sentido a essa frase? Pão. Você foi na padaria fazer o quê? Quem é o sujeito da oração, né? Nas aulas de português? Você. Tipo, você levantou e foi comprar pão. A questão é que na psicose não existe essa costura de crochê. É mais uma coxa de retalho. Se você conversar com um psicótico, por exemplo, que está em surto, ou um paciente psicótico, você vai ver que o discurso dele não tem essa linearidade, essa continuidade das palavras. A última palavra do discurso de um psicótico quase sempre não tem sentido. Mas não tem sentido para quem? Para você que é neurótico. Para ele tem sentido. Ele pode estar falando com você que ele viajou para Bahamas e ele conheceu a Kim Kardashian e depois ele percebeu que tinha um chip implantado dentro do pulso dele, que a CIA está controlando ele porque ele tem informações sobre os reptilianos que querem explodir a Terra. Você vê que ele começou falando de Bahamas, de férias, e ele partiu para reptilianos. Tipo, quando você escuta um discurso psicótico, se você é um neurótico, a primeira coisa que você vai falar é: porra, isso não faz sentido. Mas não faz sentido para quem? Para você que é neurótico. O que faz com que as palavras e as frases e os enunciados e os discursos façam sentido para você? É o fato das palavras terem essa conotação metafórica e metonímica. É o fato das palavras e das nossas frases buscar sempre um sentido. O sentido que o neurótico tem é um sentido pautado aonde? Pautado na lei. Na lei do pai, que é o quê? Que é uma metáfora também. Isso é Lacan. Tipo, não sei se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se pode continuar. Podem perguntar e comentar, não tem problema não, me interromper não. Mas, como eu te disse, Lacan é assim, você vai garimpando, pesquisando, nossa, caralho, isso é muito difícil. Estuda de novo, lê de novo, se baseia em outras coisas, pensa em outras coisas. O Lacan, ele é um autor que, por mais que a psicanálise seja uma psicoterapia clínica, e toda a teoria dele é clínica, você consegue pensar o mundo através de Lacan. Ele colocou a psicanálise num estágio, num status, vamos dizer assim, num lugar onde você consegue pensar psicanálise em absolutamente tudo. Tudo onde há linguagem, onde há simbólico, onde há palavra, onde há enunciado, onde há discurso, onde há relações, onde há o outro, você pode colocar, você pode ter essa ótica de Lacan, entendeu?
Ele fez com que a psicanálise chegasse a esse patamar. Não que a psicanálise seja da linguística, mas assim, o Lacan ele trabalha muito com a linguística. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Sentido, significado, significante, signo, linguagem, outro, discurso, enunciado, enunciação, anunciar. Tipo, isso é pura linguagem, isso é Lacan puro. O que vocês estão achando até agora? Porque eu tô me aprofundando mais, assim. Tentando ser mais didático possível, mas tô me aprofundando em relação à linguagem, a significante e tal. A metáfora e metonímica. Porque isso que é a castração simbólica. Não é algo ruim. Muito pelo contrário. É a partir da castração que o sujeito passa a ter vida dentro da linguagem. Passa a ter voz, digamos assim. A castração é aquilo que dá voz ao sujeito e aquilo que fala assim, olha fulano, tá aqui as palavras. Use-as da melhor forma ou da pior. Né? Mas eu gostaria de ouvir vocês agora. O que vocês estão achando? O que vocês estão pensando? Podem falar, assim. Pode falar. Pode falar, pode perguntar ou comentar alguma coisa. O que vocês acharam até agora? Porque, tipo assim... Eu queria te pedir um exemplo de metonímia. Tá. Um exemplo de metonímia em que sentido? É porque você deu um exemplo de metáfora, né? A metonímia é como que eu vou saber identificar? Tá. Eu não estou sabendo nem fazer a pergunta de tão difícil que eu acho pra você ver. Situação. Quando você, por exemplo, vai num bar, vamos botar assim, né? Como você, vamos dizer que você vai a um bar com alguém. Aí você chega nesse bar, pô, o bar tá cheio. Aí você pede assim, aí uma pessoa chega pra você e fala assim, eu quero beber uma garrafa. O que você entende disso? Eu entendo que eu vou tomar uma garrafa de cerveja e não vou beber a garrafa, né? Então, isso é uma metonímia. Ah, tá, é a linguagem mesmo. Isso, é linguagem mesmo, isso é uma metonímia. Tudo é linguagem. Isso, ninguém vai beber uma garrafa. Você vai beber o líquido, você vai beber o líquido que contém dentro dessa garrafa. Então, assim, pegar um ônibus, beber uma garrafa, são expressões que a gente usa no nosso dia a dia que sem perceber a gente vê que, cara, tudo que a gente fala tem a ver com metáfora e tem a ver com... É tão difícil que é... Nossa, Deus, né? Parece fácil. Não é. Assim, não é Mas puxando... é difícil não é puxando sardinha, não. Mas, assim, Lacan, de todas as psicanálises, inglesa, freudiana, sei lá, Bion, põe todos os psicanalistas aí. A psicanálise lacaniana é a física quântica da psicanálise. Não é fácil. Pô, você precisaria de 2 vidas para entender Lacan e ainda assim você não entenderia tanto. Porque ele não foi um autor que ele se fez ser compreendido, porque ele não queria isso. Tem uma frase da Clarice Lispector muito foda que é exatamente isso que a gente está conversando. O sentido limita. Dar sentido é limitar. Ó, isso aqui é isso aqui. Acabou. 2 mais 2 é 4. Acabou. Então, assim, a nossa linguagem ela é composta por essas representações em palavras, cara. Tipo, é uma confusão que as pessoas fazem muito, né? Pô, mas para aí. Significante é palavra? Sim e não. Sim e não, assim. Depende muito do contexto que a pessoa usa, entendeu? Tudo pra você pode ser uma coisa, tudo pra mim pode ser outra. Então, assim, quando a gente lança uma palavra a alguém, ela de frente, ela está vazia. Só que atrás dela tem um adesivo, escrito algum sentido. Você dá o sentido nisso.
O sentido é sempre dado por você. O problema é que o outro não sabe o sentido que você está dando. Ele pressupõe. A linguagem, a nossa própria comunicação é sempre uma pressuposição do que o outro está dizendo. Olha, então eu acho que ele disse isso, então. Eu acho que ele quis dizer isso, então. E a gente vê que, tem significados completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Que a gente vê muito isso hoje em dia. Quando eu digo as duas palavras que eu vou dizer agora, liberdade de expressão, o que vem na sua cabeça? Pode falar. Eu posso falar o que eu quiser. Isso, liberdade de expressão para você é falar o que você quer. Só que não pode. Então, esse daí é o sentido que você está dando. Olha, liberdade de expressão para mim... Isso, liberdade de expressão para mim, no caso a Adriana falando, não é falar tudo que eu penso. Isso, olha só, a palavra, liberdade de expressão. Atrás dela está colado um sentido que você coloca. Olha, eu não posso falar tudo. Vou dar outro exemplo. Censura. Daniel, mas a gente não pode falar tudo porque o outro não vai entender o que eu estou querendo falar. Ou às vezes o outro não quer entender. Não sei se é isso. Às vezes o outro não quer entender. Às vezes o outro não dá a mínima por que você pensa. Entendeu? Por exemplo, censura, a palavra censura. Você pode ter uma interpretação. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Olha, censura para mim é se eu entrar no meu Instagram e postar algo que eu penso, sei lá, eu acho que todo elefante enrugado deveria ser lixado, assim, pegar uma lixa de madeira e passar nas rugas dele. Uma frase sua. Censura, às vezes, para você pode ser o fato de você escrever isso no seu Instagram e você ser bloqueada, por exemplo. Você pode falar assim, eu tô sendo censurada. Eu não posso falar que o elefante enrugado deve ser lixado. Aí você pensa, por exemplo, numa pessoa do Greenpeace, um exemplo, um protetor de animais. Para ele, essa mensagem é inadmissível. Para ele, a sua mensagem, a sua opinião é uma agressão. Para ele, a sua mensagem e a sua opinião é algo inconcebível na cabeça dele. Uma pessoa lixar um elefante só porque ele é enrugado. Aí você percebe que censura para você é impedir que você diga que elefantes deveriam ser lixados. Só que para ele, você deveria ser censurada. Porque a sua mensagem ele não concorda. Cara, isso é política. Política é isso. Tipo assim, principalmente na atual situação do país, por exemplo. Às vezes, para você, se um deputado, por exemplo, de partido X, posta alguma coisa no Instagram, o Instagram dele é derrubado, para você pode dizer assim, bom, ele mereceu. Não tem que ficar falando merda mesmo, não. Mas para ele se sente censurado. Olha, estão me censurando, eu não posso falar o que eu quero. Então você percebe que as palavras aqui, as palavras são vazias de sentido. Quem dá sentido é você. Vou repetir, as palavras são, quando emitidas, quando enunciadas, são vazias de sentido. Quem dá sentido é você. Não sei se você conseguiu entender mais ou menos essa questão da metáfora e da metonímia em relação à linguagem. Mas é basicamente... Agora eu entendi. Eu acho, Depois que eu terminar a aula aí, quero ver mesmo. Mas é basicamente isso, assim. O Ulisses tem alguma coisa para perguntar, para falar, Euzi, em relação ao simbólico, em relação à castração, à lei? Uma questão aqui. Neurose, psicose, perversões, as estruturas clínicas que Freud montou. Diante de Lacan, aquelas outras estruturas como paranoia, esquizofrenia também se aplicaria? Esse entendimento que você desenvolveu em relação à psicose e à neurose? Não. Pelo de vista de Lacan, não. Não, estrutura é estrutura. Neurose, psicose, perversão.
Aí você coloca, por exemplo, neurose fóbica, neurose histérica, neurose obsessiva. Psicose, aí você pode colocar uma psicose esquizoparanoide, uma psicose paranoica. Isso na verdade, né, é como se fosse subdivisões de uma mesma estrutura. A estrutura é uma só. Essa subdivisão é a forma como o sujeito lida com a sua castração. Para Lacan, o que é a estrutura para Lacan? Duas coisas. É a forma como o sujeito lida com a sua castração, a contragosto ou não, aceitando ela ou não, rejeitando ela ou não, desmentindo ela ou não. E a estrutura é a forma como o sujeito se coloca frente e rente ao outro. Você quer perceber, você quer ter um diagnóstico estrutural de alguém, de um paciente, perceba como ele lida com o outro. Perceba como ele lida com a palavra do outro, com a crítica do outro, com o desejo do outro, com o amor do outro, com o tesão do outro, com a fantasia do outro, com o ódio do outro. Você quer assim, diagnosticar um paciente, é justamente você olhar, tá, mas como que essa pessoa lida com o outro? Porque o que é lidar com o outro aqui? É a castração. A estrutura clínica nada mais são modos do sujeito existir frente e rente ao outro na sua relação com o outro. O psicótico, por exemplo, tem uma relação específica com o outro. Tem essa questão da rivalidade, tem essa questão de se achar o único objeto, de se achar especial, de se achar escolhido, de se achar o Messias, de se achar um Napoleão Bonaparte. A histérica tem essa relação com o outro, do tipo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, entendeu? O obsessivo tem essa relação com o outro, olha, eu não quero lidar com o outro, eu quero o outro morto. O que o outro me fala e pensa e sente, eu não estou nem aí, eu não quero saber. Então, assim, as estruturas clínicas para Lacan são modos onde o sujeito se apresenta e se coloca na linguagem. Quando eu digo linguagem, é outro. Desmistificando um pouco o lacanês, é o outro. Toda vez que você lê psicanálise lacaniana e você estudar Lacan e você vê linguagem, significante, linguagem, é outro. Toda vez que você vê em Freud a palavra objeto, se você trocar pela palavra outro, é a mesma coisa. Então, assim, linguagem aqui é o outro. O outro como esse lugar, entendeu? Porque quando você é criancinha com a sua mãe, você endereça as suas demandas para quem? Para um outro. Você chora, você está com fome, você joga os braços para trás, ela percebe que você quer colo. Então, assim, você desde o seu nascimento, você está o tempo todo endereçando uma demanda ao outro. Uma palavra ao outro. Um discurso ao outro. O outro é esse lugar dos significantes. É o tesouro dos significantes, que é o que o Lacan diz. Mas a estrutura para Lacan é dessa forma. Linguagem de novo. Entendeu? Assim, o Lacan, ele tira a psicanálise desse lugar onde os freudianos liam a psicanálise e achavam que era um método terapêutico apenas dentro do setting analítico, e ele fala assim, não, a psicanálise dá para pensar o mundo, dá para pensar o homem, dá para pensar as relações. Então a estrutura clínica para Lacan é dessa forma. São modos do sujeito existir frente ao outro. São modos do sujeito se colocar frente e rente à sua castração. São modos onde o sujeito lida, por exemplo, com a falta. Você quer ver qual estrutura é o paciente, é só ver como que ele lida com a falta. Ele lida de maneira devastadora, ele lida de maneira indiferente, ele lida de maneira angustiante. Como que ele lida com a lei? Ele se sente culpado pelas coisas que ele faz? Ou pelas coisas que ele pensa em fazer e fantasia, se for um obsessivo? Ele não se sente tão culpado assim, ele coloca a culpa no outro.
como é a histérica, que não tem a culpa tão forte assim, a culpa dela é meio frouxa, digamos assim. Ou um psicótico, por exemplo, que não sente culpa de nada, porque, bom, ele não sabe que aquilo dali é certo e errado. Então, assim, a estrutura clínica para Lacan tem a ver com isso. Tem a ver com os modos de existir. O sujeito, o ser falante, só existe, preste muita atenção nessa frase, ele só existe se tiver um outro. O sujeito só se sustenta através da sua relação com o outro. Deus, embora assim a pessoa acredite ou não, mas assim, estou falando em níveis lacanianos, até Deus depende da linguagem. Se ninguém falar de Deus, se ninguém sustentar a ideia ou a existência de Deus no seu discurso, falando de Deus, das maravilhas de Deus, do milagre de Deus, como Deus mudou a vida, como Deus pode mudar a vida, até Deus depende da linguagem. Não existiria Deus se não houvesse linguagem. Deus, ele é fruto da linguagem. O Lacan diz isso no Seminário 20, quando ele faz um neologismo com a palavra Deuser. D-E-U-Z-E-R. Aí ele coloca outra palavra, dizer, D-I-Z-E-R. Aí ele completa embaixo. O que faz Deus existir é o dito, é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus nasce através da palavra. O que faz uma pessoa se converter é o quê? É a palavra de Deus. O que faz a pessoa se converter, ela entre aspas, aceita Jesus através de quê? De uma pregação, de um sermão que é composto por quê? Por palavras, por discursos. Quando alguém se converte e aceita Jesus ou algo do tipo, ela vai à frente contar o quê? O seu testemunho. Seu testemunho que é composto por quê? Por palavras. Então, assim, a linguagem ela é tão importante que ela além de ser o primeiro útero do sujeito, antes mesmo dele se desenvolver dentro do útero físico da mãe dele, a linguagem faz Deus existir. Sem linguagem não há Deus, psicanaliticamente falando, né? Não é uma visão assim minha de Daniel, nem que a psicanálise lacaniana é ateia ou algo do tipo. Mesmo o Lacan sendo ateu, mas assim, ele mesmo coloca isso, que Deus é inconsciente. Inconsciente é o quê? É linguagem, é estruturado como linguagem. E essa linguagem é o quê? De um discurso do outro. O inconsciente, ele é formado a partir do discurso do outro. Tem que haver um outro para que haja inconsciente. Isso, um amigo meu, ele costuma dizer que ele faz matemática, né? Um primo meu, que ele diz que tem uma matéria na matemática que se chama, ele estuda álgebra e a outra matéria dele a sigla é anais, né? Aí ele usa a seguinte expressão: estudar anais é a matemática sem calcinha. Isso tudo que a gente está falando aqui de Lacan, linguagem, significante e tal, isso é literalmente o Lacan e a psicanálise sem calcinha. É isso, tipo, que vocês estão ouvindo e estudando hoje, assim. É linguagem, é o outro, é a relação com o outro, é a fantasia, é o desejo, é a castração. Tudo isso é Lacan. Lacan é um leitor de Freud, foi o melhor leitor de Freud, é o melhor ainda leitor de Freud. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, se tem alguma dúvida. Porque hoje a gente foi para um nívelzinho assim, um pouquinho mais hardzinho, assim, imaginando que vocês estavam na academia, no supino, pegando 10 kg de cada lado, eu botei uma anilha de 10 em cada. Então, assim, a gente está começando a se aprofundar mais. Porque, assim, a própria questão... Eu tratei com vocês no último estudo e hoje a tríade: castração, privação e frustração. Só que o Lacan, dentro do Édipo também, ele tem outra tríade. Que tríade é essa? Desejo,
demanda e necessidade. Vai ser a aula que a gente vai ter na próxima semana. Vai ser a última do mês, no caso. Então, assim, o nosso mês inteiro está praticamente falando do Édipo em Lacan. Os 3 tempos do Édipo, a tríade castração, frustração e privação, e a tríade desejo, demanda e necessidade. Isso é Lacan puro. Claro que, assim, de uma maneira didática e apresentativa para vocês, porque tudo isso que eu estou falando aqui, você pode se aprofundar muito mais nisso. Como que é o real no Édipo? Como que é o imaginário nas relações psicóticas? Como que é o simbólico e o imaginário na relação com o amor e o outro? Cara, dá pra gente ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos só falando essas coisas e ainda vai faltar. Assim, o Freud, ele criou uma teoria. O Lacan, ele formulou um ensino. Vou repetir. O Freud, ele formulou e ele criou uma teoria. O Lacan, ele formulou um ensino. E todas essas 2 tríades que eu estou falando para vocês aqui, de castração, privação e frustração, e desejo, demanda e necessidade, está atrelada a real, simbólico e imaginário. Então, assim, indiretamente vocês já estão estudando real, simbólico e imaginário. Eu estou como se fosse aquela mãe que está dando feijão à criança com beterraba, sendo que se eu desse beterraba puro, ela não ia gostar e não ia entender. Se eu chegasse para vocês aqui já explicando o que é real, simbólico e imaginário, nobo-romiano, seminário 18, 19, 20, 23, vocês não iam entender porra nenhuma no estudo. Assim. Precisa uma introdução, uma coisa assim, entendeu? Olha, percebe como que o real está aqui, como que o imaginário está aqui, como que o simbólico está aqui? Aí mais para frente vocês vão se aprofundando. Tipo, se aprofundando junto. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar. Vocês podem falar. Podem perguntar também. Ficou bom, ficou muito bom. Aí o Zito tem alguma coisa para perguntar? Eu também gostei muito. Alguma coisa para perguntar? Só depois que vem as dúvidas. Sem problema, isso é só falar no privado. Tá. Muito bom, Daniel. Gostei também. Então é isso, gente. Na próxima semana, então, a gente vai tratar, né, da desejo, demanda e necessidade. Pode ser que eu não consiga falar dos 3, porque é muita coisa, mas como foi na semana passada, se eu falar de 2, na outra semana eu completo falando do outro. Mas assim, estudem. Tipo assim, só a minha aula não é suficiente. Pode te dar uma luz, mas assim, leia, vá realmente direto na fonte mesmo. É difícil? É difícil. Porra, você não vai entender. Cara, às vezes assim, vocês podem achar que é mentira, mas acredite em mim, não é. Eu tenho um grupo do Lacan mais avançado, né? Que no último mês eu falei sobre os 4 discursos, né, do Lacan. E eu estudei o seminário 17 e o 18, e uma tese de doutorado. Quando eu estava lendo o seminário de Lacan, eu fiquei lendo 1h30. 1h30 lendo Lacan. Eu só li 4 páginas. Eu lia, relia, não entendia, lia, relia. Procurava em outra coisa, voltava, lia, relia. Então, assim, Lacan, ele é um exercício. Mas, assim, uma frase que eu vou falar para vocês, eu espero que vocês nunca esqueçam. Quem lê Lacan, lê qualquer coisa. Qualquer coisa, assim. Se você lê o seminário do Lacan, por exemplo, e você conversa com alguém que é da filosofia hegeliana e a pessoa te passa algum texto do Hegel, você não vai ter dificuldade em ler o texto do Hegel. Pode ser que você não entenda algumas coisas, óbvio, porque você não é hegeliano. Mas assim, Lacan, ele é muito difícil. Quem lê Lacan, lê qualquer coisa. Qualquer coisa, assim. Você lendo, por exemplo, se você não lê Lacan e você lê um texto do Freud, a metapsicologia, ou análise de massas, ou Totem e Tabu, você vai ver que como que seu olhar é completamente diferente, assim. Porque o Lacan ele te exige tanto, que quando você pega outra teoria, não é tão difícil assim. Porque o Lacan é realmente difícil. Mas quanto mais você estuda, mais você, assim...
Por exemplo, tudo que eu falei aqui hoje, porra, ele se baseou em um monte de coisa. Ele estudou 2 linguistas, o Jacobson e o Saussure. Ele estudou também matemas. Ele estudou também física. Porra, ele estudou um monte de coisa. Matemática, budismo, teologia, que eu acabei de falar aqui, do princípio era o verbo, de Deus, da linguagem e tal. Ele leu a Bíblia, ele cita a Bíblia várias vezes. Tudo que eu estou falando aqui não é só Lacan que eu estudei. Você, quando estuda Lacan, quando lê Lacan, você é implicado e meio que obrigado a ler outras coisas. A não ser que você não queira entender o que ele diz. Tipo assim, estou lendo por ler. Mas assim, por exemplo, se ele diz, quando ele fala do amor, só para fechar o estudo mesmo, vou só terminar essa frase aqui. Quando ele fala do amor, ele fala das 3 paixões da ignorância. Aí você lê, amor, as 3 paixões da ignorância. Que merda é 3 paixões da ignorância? Ele está falando de Spinoza. Spinoza era quem? Era um filósofo. Aí você tem que procurar em Spinoza que porra é essa de 3 paixões da ignorância. Aí você lê Spinoza, estuda Spinoza um pouco e volta pro Lacan. Agora eu entendi. Aí ele fala assim, o amor é uma interseção entre o imaginário e o simbólico. Mas o amor para Freud o que? Tem a ver com a castração, tem a ver com o simbólico. E o imaginário tem a ver com o que eu acho que o outro é, o que eu gostaria que ele fosse. Aí você vai para Freud, lê narcisismo, primário, secundário, lê autoerotismo, vai para estágio do espelho, o imaginário, o outro. Aí você volta. Agora eu entendi. Amor, entendeu? É um exercício. Querer Lacan ler qualquer coisa. Mas Lacan vai te obrigar a ler outras coisas. E a sua formação... Bom, essa frase que eu vou dizer agora é claramente puxando sardinha. A sua formação intelectual e até clínica, teórica, é muito superior a alguém que só lê Freud. O Freud, ele, inventou uma teoria, ele é brabo, ele é um autor ainda muito superestimado pela maioria, é um autor que a gente lê muito pouco, e o pouco que a gente lê é mau. É um autor que as pessoas acham que é ultrapassado, mas ele é muito mais atual do que a maioria. É um autor que, é um dos maiores do século XX, XXI. Só que só o Freud não é suficiente. Só Lacan também não é suficiente.